É impossível ser inteligente em matéria de marketing considerando apenas o Big Data, porque o Big Data ignora tudo o que as pessoas querem esconder. Meu nome é Luiz Marrafon, eu sou professor de marketing na Sociedade do Marketing e hoje estou aqui para falar com você a respeito do livro Small Data, do Martin Lindstrom. Então, caso você não saiba, o Martin Lindstrom é um cara muito ligado ao neuromarketing. Ele foi o primeiro a escrever lá um livro sobre neuromarketing, catalogando os experimentos que foram feitos a respeito de neuromarketing, que é o livro A Lógica do Consumo, né? O Biology, é o principal livro dele, talvez o mais famoso. E o Martin Lindstrom, né, portanto, ele é esse cara que é contratado pelas grandes empresas, empresas globais, tá? Inclusive a Devassa contratou ele aqui no Brasil, e também até por governos, né, estados inteiros, de países inteiros, para interpretar as pessoas. Para interpretar o que ninguém está entendendo sobre elas, porque as pessoas estão geralmente olhando só para os números que elas geram e não para o que elas pensam e sentem. Então, neste livro, Small Data, o Martin Lindstrom propõe uma outra via, uma outra perspectiva a respeito de como se faz pesquisas. Hoje em dia, a gente está muito centrado nessa pesquisa de Big Data, ou seja, tudo que pode ser planilhado, tudo pode ser tabulado. Então você vai fazer uma pesquisa de mercado, por exemplo, e você vai lá, pergunta para as pessoas, né? E depois você tabela isso lá numa planilha e depois você faz algumas interpretações sobre os números que essas pessoas te deram ou sobre as respostas padrão, né? A resposta da maioria que as pessoas deram para você. E ele aponta, então, dentro deste livro, os vários problemas que existem em você fazer esse tipo de pesquisa. Então, é muito difícil você acessar o verdadeiro desejo das pessoas. Então, em primeiro lugar, geralmente você não vai saber fazer a pergunta que te dá a resposta certa. Se você souber fazer a pergunta que te dá a resposta certa, isso não quer dizer que a pessoa vai responder com sinceridade. Nem quer dizer que ela vai saber dar a resposta. E mesmo que ela saiba dar a resposta, e mesmo que ela dê uma resposta com sinceridade, isso também não significa que você vai entender a resposta. E mesmo que você entenda a resposta, isso ainda não significa que você vai saber o que fazer com esta resposta. Então, é muito difícil você acessar o desejo das pessoas e, ao mesmo tempo, é muito difícil você usar este desejo para criar e veicular e tornar público, popular, um novo produto. E é por isso, então, que dentro do Small Data, o Martin Lindstrom vai propor esta nova abordagem. Como que você realmente descobre o que as pessoas querem e, aliás, como elas querem? Então, para o Martin Lindstrom, isso não pode ser descoberto, na maior parte das vezes, pelo Big Data. Ou, ao menos, o Big Data não vai te dar as melhores respostas. Então, dentro do livro, ele tem uma sequência de histórias a respeito do Martin Lindstrom, em que o Martin Lindstrom visita a Rússia, em que ele visita o Brasil, em que ele visita a China, e ele começa a entender como essas culturas funcionam a partir de pequenos sinais, small data, que ele encontra na casa das pessoas, na lixeira das pessoas, conversando com um taxista, conversando com um idoso na rua. E assim ele vai descobrindo como funciona uma cultura para que então ele ajude uma marca a entender como fazer do seu produto melhor a partir destes pequenos insights. Então este livro ele foi escrito de uma maneira que ele desse mais liberdade para o Martin Lindstrom contar essas histórias que ele tem. Então ele conta quando ele foi contratado por cada uma dessas empresas e como ele desenvolveu o trabalho dele, o que ele observou, como ele fez a pesquisa. Para você que já está no marketing, já conhece os termos, o que ele faz é uma pesquisa etnográfica, né? Uma etnografia. Então ele vai até uma cultura e se rodeia dessa cultura e começa a ter percepções, observações sobre como essa cultura funciona e depois ele monta hipóteses a respeito de cada um desses comportamentos, sentimentos e pensamentos que ele entende, né? Que ele reconhece dentro de cada uma dessas culturas. E a partir dessas hipóteses ele vai melhorando o marketing das empresas. Então, ao longo do livro, tem várias histórias de como ele fez isso para cada uma das empresas que ele trabalhou. E junto com esses insights, né, junto com essas histórias, melhor dizendo, vem os insights que ele teve. E com estes insights, você começa a perceber como você mesmo também poderia, no seu negócio hoje, começar a observar os pequenos detalhes e bolar também as suas hipóteses.
Afinal, a desvantagem do Big Data é que ele é fácil, ele é simples de ser interpretado. Então qualquer um pode fazer. Se a sua única vantagem competitiva estiver em analisar Big Data e tomar decisões com base em Big Data, você não tem nenhuma vantagem competitiva e todas as empresas maiores do que você têm mais capacidade de fazer isso. Então o Small Data é até uma vantagem competitiva, porque você pode reconhecer tendências, você pode reconhecer coisas que vão funcionar muito bem antes dos outros, graças à sua capacidade analítica e de montagem de hipóteses. Então, ao longo do livro, como eu disse, ele vai contando essas histórias, vai te dando os insights e lá no final do livro ele te apresenta a metodologia dos 7 Cs. E é nessa metodologia dos 7 Cs que ele te mostra como é o processo, o método dele de fazer essa pesquisa etnográfica. Então, se você hoje quer aprender a fazer esse tipo de pesquisa etnográfica para encontrar esse small data, se você hoje precisa de inovações no seu negócio e você já não sabe mais para onde olhar para encontrar essas inovações, e principalmente se você quer fazer isso com um livro cheio de histórias, cheio de insights, este livro, Small Data, do Martin Lindstrom, é para você. E se você quiser ter acesso a tudo que tem dentro dessas mais de 200 páginas aqui do Small Data, sem precisar comprar esse livro, sem precisar ler este livro até, você pode fazer a sua associação na Sociedade do Marketing. Lá dentro da sociedade, este livro aqui já foi didatizado, o que significa que existem aulas e materiais mais curtos, mais acessíveis, mais direto ao ponto, para você extrair o que realmente importa daqui, com os meus comentários, tá? Eu vou te ajudando a interpretar este livro e vou te ajudando também a aplicar este livro no seu dia a dia. Então, se você quiser ter acesso à didatização deste livro e também a outros 24 livros de marketing, livros relevantes, tá? Você faz a sua associação aqui no link que está na descrição deste vídeo.